Olá, meu amigo, minha amiga. Em tempos de crise, tem coisa pior do que você ter espertalhões, estelionatários, bandidos, salafrários agindo contra a sociedade de uma maneira geral? Não é por outra razão, gente, que vários estatutos, vários códigos penais de várias nações, inclusive o do Brasil, prevê penas de fuzilamento, penas de morte, para algumas pessoas que infringem normas que atentem contra a sociedade no estado extremado, né? Nós ainda não chegamos a esse estado extremado, porque as medidas jurídicas elas estão ainda dentro do campo total da democracia, da ordem instituída. Mas, infelizmente, nós temos criminosos que atuam contra a sociedade, contra a saúde do povo e contra as normas que são colocadas. Hoje eu vou mencionar pelo menos dois que estão agindo de forma criminosa. Um é o filho do presidente da República, o Flávio Bolsonaro, que é senador, e o outro é o ministro da Economia, Paulo Guedes, cada um procurando destruir o povo brasileiro como pode. Uma que explicitar os dois fatos. Não só eles. Espero que depois desse vídeo eles retirem do ar os vídeos que são a materialidade do crime que eles estão cometendo contra o povo brasileiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque o artigo 268, ele diz que é crime infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Há alguma dúvida que o coronavírus se enquadre nessa situação? As autoridades municipais e estaduais já adotaram medidas restritivas, cada um dentro da sua esfera de competência legal, jurídica, para que o vírus não seja propagado. E aí vai o senador Flávio Bolsonaro, querendo fazer gracinha com essa história. Ele publica um vídeo, usando aqui o Drauzio Varela, um vídeo que é totalmente fora de contexto e que acaba induzindo as pessoas a cometerem infração contra as normas sanitárias, as normas que estão sendo colocadas. No rodapé desse vídeo, diz o senador, o médico queridinho da Globo está falando na mesma linha de Bolsonaro, mas obviamente não foi arregaçado pela mídia. Olha só o tempo verbal que ele está usando, né? Está falando a mesma linha de Bolsonaro. Ele não está falando a mesma linha de Bolsonaro, ele falou alguns meses atrás. E nesse vídeo, quando o Brasil não tinha nenhum caso de coronavírus, disse Drauzio Varela. Primeiro serão infectados. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro, claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pense um pouquinho. Você abre o jornal, coronavírus na primeira página de todos. Então, esse vídeo, Drauzio Varela, transmitia uma tranquilidade no Brasil quando a gente não tinha nenhum caso de coronavírus. É uma questão totalmente diferente quando o mundo amplificou a contaminação para todos os lados e a gente começa a ter no Brasil uma escalada exponencial dessa doença. Eu mesmo estou confinado aqui, você que está me assistindo provavelmente está no autoconfinamento, não é gostoso para ninguém, fechei minha empresa, tive uma série de despesas, mas faz parte do momento que a gente está vivendo, né? Aí disse Drauzio Varela. Sobre um vírus que circulou hoje nas redes sociais. Você testemunha na internet e aqui no Fantástico que eu sempre procurei informar sem causar pânico. As epidemias mudam, são dinâmicas. Lá atrás, em janeiro, não havia casos no Brasil, nenhuma razão para mudanças na rotina diária. Eu disse que eu mesmo continuava a levar a vida normal. Em fevereiro, a realidade já era outra. Em março mudou tudo. O vírus se dissemina pelo país. De janeiro para cá, ficou claro que a população com mais de 60 anos e aqueles com doenças crônicas correm risco de ter complicações graves. E que os mais jovens precisam se isolar para não adquirir o vírus e transmiti-lo para os mais frágeis da família e da comunidade. Imagine que de cada 100 infectados, 20 necessitem de internação. Se houver 1 milhão de infectados, precisaremos de 200 mil leitos hospitalares. Não existe sistema de saúde que dê conta. Nós temos que diminuir a velocidade de propagação do vírus. Não existe alternativa.
Preste atenção. Estão fazendo circular um vídeo que eu gravei em janeiro, como se fosse atual. Nele, eu dizia que não tínhamos motivo para mudar a rotina de vida, o que era verdade naquela época. Se você receber esse vídeo, delete. É coisa de gente mal intencionada. Delete. É coisa de gente mal intencionada. Dr. Drauzio Varela, não é coisa de gente mal intencionada, não. Espera só um minutinho. Nas próximas semanas, fique em casa o máximo possível. Pois Dr. Drauzio Varela, isso não é coisa de gente mal intencionada, não. Isso é coisa de gente criminosa. Gente que está praticando crime previsto no artigo 268 do Código Penal. E eu falo isso com muita responsabilidade, gente, porque nós estamos diante de pessoas que estão se aproveitando desse momento para se apegarem às suas mesquinharias políticas, ao invés de estarem preocupadas com a saúde e com a integridade da nossa nação. Então, inclusive esse senhor aqui que tem um vídeo, também tem um canal na internet, o senhor José Mário, ele colocou, também publicou esse vídeo, ele está incorrendo em crime também, só que o senhor Zé Mário, o Zé Márcio, o senhor não tem imunidade parlamentar, então o senhor pode ser processado. Se o Ministério Público tomar conhecimento desse tipo de vídeo que o senhor está publicando na internet, o senhor vai certamente ser denunciado perante as autoridades para o senhor responder por que o senhor está fazendo esse tipo de coisa aqui. Então é bom o senhor tirar logo e sair do ar, assim que o senhor tomar conhecimento, porque o senhor já está cometendo crime também. Resta saber, no caso do senador, se o parlamento, uma vez que ele não pode ser processado criminalmente, se vai propor a cassação do mandato do senador por ele estar quebrando o decoro, está quebrando a dignidade do cargo. Aquilo que se exige de uma pessoa responsável que representa o povo de um Estado, né? Então, isso aí vai ser um assunto, espero estar jogando algumas questões aí, você que está no Brasil inteiro, ligue para o seu Ministério Público, ligue para a Procuradoria da República, entre na internet, pesquise, denuncie esse fato, colhe lá o vídeo do senador, colhe o vídeo dessas pessoas todas, para que, pelo menos, a lei consiga fazer algum tipo de contenção desse bando de pessoas irresponsáveis, esses psicopatas, esses criminosos que estão atuando contra o povo brasileiro nesse momento. Bom, vamos falar agora do criminoso número 2, Paulo Guedes. O governo editou a medida provisória dessa noite de domingo para segunda, aliviando eu sou empregador, né? Eu tive grandes despesas aí para poder honrar meus compromissos para fechar a empresa, mas tá dando uma espécie de alívio ilusório para quem é empregador, porque está dizendo que eu não preciso pagar ao longo desse período o salário dos meus funcionários. Bom, de certo modo eu não teria condição de pagar mesmo o salário dessa galera toda. Eu estou me esforçando aqui para tentar pagar todas as verbas rescisórias, férias, antecipar, enfim. Mas o governo diz que eu não preciso pagar mais nada agora. Isso pode ser um grande alívio para o empregador, mas como eu disse para vocês, será um alívio ilusório, porque essa massa de trabalhadores no Brasil que não receberá salários vão se converter em miseráveis, em esfomeados, pessoas desesperadas. Eu pergunto a vocês, quando você for abrir a sua empresa daqui a 4 meses, daqui a 3 meses, 5 meses, que tipo de sociedade você acha que vai consumir no seu negócio? E em várias partes do mundo, os governos, já sabendo dessa lógica racional, já estão garantindo o pagamento dos trabalhadores, do setor público e do setor privado. Só para citar como exemplo, o país de El Salvador, que é um país muito pobre e que está conseguindo fazer esse tipo de medida, até porque é uma medida racional de sobrevivência da economia do seu país. E, pasmem os senhores, a Venezuela, que é tão criticada, tão sacaneada, tão objeto de chacota, vai garantir o salário por 6 meses dos trabalhadores do setor público e do setor privado. Aqui no Brasil, a gente tem um psicopata conduzindo a área da economia, porque se ele não for afastado junto com o presidente da República, nós não teremos uma nação para tocar depois que passar essa situação toda, não. Porque o discurso, olha só, gente, é uma enganação, engodo. O Brasil está injetando 180 bilhões de reais na economia,
garantindo para os trabalhadores antecipação de fundo de garantia. Olha que coisa mais estelionatária. É um dinheiro que já era do trabalhador. E agora, nessa medida provisória, a antecipação de seguro-desemprego. Esses caras estão de sacanagem. Antecipar seguro-desemprego. E colocar uma outra questão. Não, esse período os empregadores podem fazer alguns acordos com os empregados para qualificação profissional. Vocês estão de sacanagem com a gente? Esse tipo de medida? Gente, se o Brasil não meter a mão no cofre de 1 trilhão e 200 bilhões de reais que a gente tem em reserva para injetar para o pagamento, a garantia de sobrevivência desses trabalhadores e das pequenas e médias empresas, porque as grandes vão conseguir sobreviver sempre, né? Ou não, né? Se não for feito isso, a gente não vai ter um país lá na frente. Não adianta dar uma esmola de 200 reais que chega a ser uma piada, chega a ser uma ofensa para cada trabalhador, para cada autônomo, porque isso não dá para o cara se alimentar, para comprar o álcool, para se proteger da doença, para poder ter cuidados sanitários mínimos. Então vocês vejam na mão de quem que o Brasil está. Enquanto a gente tiver com essas pessoas de altas autoridades comandando o Brasil com esse tipo de filosofia contaminada por ideologia, por distorções mentais, por transtornos, a gente realmente estará em maus lençóis. Eu já joguei aqui a questão que a direita tem que começar a se organizar para pedir a renúncia do presidente. Eu não sei exatamente o que poderia acontecer, mas nada pode ser pior do que ter Bolsonaro e a sua família e os seus cupinchas, os seus apaniguados, os seus psicopatas da área econômica conduzindo o nosso país. Gente, desculpem mais uma vez o desabafo, estou falando isso para vocês de uma forma dura, mas muito responsável, porque eu não acho que eu esteja falando alguma coisa que esteja fora da racionalidade, daquilo que é lógico, que as nações todas no mundo estão fazendo, mas aqui no Brasil não. A gente tem um cara e a sua equipe, seu pessoal, que está totalmente na contramão de tudo aquilo que está sendo feito razoavelmente por nações desenvolvidas e por nações miseráveis. Bom, gente, eu fico por aqui. Mande suas críticas, sugestões. Olha, e vocês, bolsonaristas, não adiantam ficar com raiva, ficar mandando mensagens ofensivas aqui, porque, olha, está entrando por um lado e saindo por outro. Se vocês quiserem entrar aqui e refletirem naquilo, tudo que nós estamos falando, e tirarem suas próprias conclusões, sem nenhum tipo de transtorno ideológico, espero que vocês façam um bom proveito. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.